Bom dia e sejam todos bem-vindos à quarta mostra online de matemática. Então, vamos lá. Vamos começar falando por quem foi o Júlio César de Mello e Souza. Primeiramente, ele nasceu no Rio de Janeiro no dia 6 de maio de 1896. Ele cresceu na cidade de Queluz com seus 8 irmãos. Ele estudou nos colégios militar Pedro II, no Rio de Janeiro, e se formou pela Escola Normal e depois em Engenharia pela Escola Nacional de Engenharia. Algumas curiosidades são que Júlio tinha uma paixão pela cultura árabe e sempre teve um desejo de ser escritor. Então ele juntou essas duas características e decidiu criar a figura Malba-Tahan para traduzir os livros dele. A figura Malba-Tahan nasceu em 1885 na Arábia Saudita e foi chamado como o homem que calculava. Os seus livros de maior sucesso foram Ombro do Arco-Íris, Lendas do Deserto e Céu de Alá. O mais famoso, O Homem que Calculava. Aí aqui tem a obra mais famosa dele, né? O Homem que Calculava. César faleceu em Recife no dia 18 de junho de 1974, quando tinha 79 anos. E para então homenagear essa grande figura na área da matemática, em 2013, o Dia Nacional da Matemática foi criado. Agora vamos falar um pouco mais de quem foi mesmo o homem que calculava. Quem foi a matemática? Então, Júlio César de Mello e Souza foi mais conhecido como Malba-Tahan. Ele foi professor, educador, pedagogo, conferencista, matemático e escritor brasileiro. E por meio de suas histórias infantis, ele foi um dos maiores divulgadores de matemática no Brasil. Aqui está mostrando novamente a biografia dele, onde ele nasceu, e também está dizendo que o seu estilo de narrativo era parecido com o livro Mil e Uma Noites. Aqui está falando novamente de como ele conseguiu disseminar a matemática através de seus livros. Ele conseguiu influenciar um monte de pessoa que realmente não gostava de matemática por meio de histórias. O Instituto Malba-Tahan foi criado em 2004, né, na cidade de Queluz, que era onde ele morava quando ele era criança. E também para homenagear mais ainda ele, para assim realmente deixar ele vivo e mostrar como ele foi importante na história da matemática no Brasil, no dia 6 de maio, que marca o dia do nascimento dele, né, foi criado o Dia da Matemática pela Assembleia Legislativa no Rio de Janeiro. Então aqui está repetindo de novo quando que ele faleceu. Agora vamos ver algumas obras desse grande autor. Então, aqui tá as obras que ele traduziu. Ele traduziu assim uma grande parte. E essas obras, elas focavam em ensinar mesmo. E o Júlio César, ele queria mostrar para as crianças de uma forma fácil e divertida de aprender a matemática. Ele queria mostrar mesmo que a matemática não era uma matéria chata, nem nada disso. Ele queria mostrar que podia ser algo divertido. Então, aqui tá a obra mais reconhecida dele, a que todo mundo fala é mais essa mesmo, O Homem que Calculava. Essa história fala sobre um jovem chamado Beremiz, que tem
uma habilidade muito grande de conseguir realizar cálculos matemáticos muito facilmente, com ovelhas e folhas de árvores. Então, vamos dar uma olhada mesmo em detalhes sobre por que e do que essa história fala. Então, a história começa quando um viajante ele vê o jovem Beremiz e pergunta por que o homem ele é brandado com um monte de números. Então Beremiz conta para ele que é porque quando ele era jovem, ele era pastor, ele trabalhava para um pastor, que se ele perdesse uma ovelha, ele teria muito castigo, ele tinha muito medo disso. Então ele começou a contar e contar e contar as ovelhas, e isso acabou se tornando o passatempo favorito dele, que era contar todas as coisas que ele visse. E o viajante, vendo isso como um dom, falou: Olha, vem comigo para Bagadá, que eu vou, assim, transformar você. Então, Beremiz acabou se dando muito bem. Ele conseguiu um emprego muito bom e ele, assim, ficou famoso como um calculista muito, assim, talentoso. Aí, um dia, um poeta chegou nele e falou: Por favor, ensine minha filha como fazer cálculos de matemática, porque eu previ que se ela não aprender a fazer esses cálculos até uma certa idade, ela vai ser amaldiçoada. Então Beremiz aceitou e acabou se apaixonando pela filha, o nome dela Talacim, e eles se casaram e então ele se converteu ao cristianismo. Agora vamos falar sobre o Dia Internacional da Matemática, mais conhecido como Dia do Pi. Então, a Unesco, ela oficializou esse dia porque ele incentiva projetos nas escolas, universidades, para aproveitarem essa data para mostrar como a matemática é importante para as escolas e para a sociedade em si. O Dia do Pi é comemorado no dia 14 de março, que é o dia do aniversário de Albert Einstein. E quem fundou esse dia foi Larry Shaw, e a primeira comemoração foi no Museu São Francisco em 1988. E agora, o Dia Nacional da Matemática, que é celebrado só no Brasil. O Dia Nacional da Matemática comemora o nascimento do professor Júlio César de Mello e Souza, que foi mais conhecido como Malbatã, como a gente falou já lá no começo, e é celebrado no dia 6 de maio. Aqui tá sobre a biografia dele, sobre o personagem que ele criou. O objetivo desse dia foi, igual ao Dia Internacional, incentivar atividades que incentivasse mais a matemática dentro das escolas. E a oficialização aconteceu só no dia 26 de junho de 2013, que instituiu, assim, oficialmente o Dia Nacional da Matemática. E agora ele é comemorado anualmente em todo o território brasileiro, no dia 6 de maio. Agora, obrigada a todos que assistiram esse vídeo até o final, conseguiram chegar até aqui. Eu agradeço do fundo do meu coração que vocês tenham assistido, espero que vocês tenham gostado e um bom dia para vocês.